O que faz do Paraná uma potência da agropecuária? O estado é destaque na produção de leite, frango, peixe, grãos e muitas outras culturas que encontram aqui não apenas solo fértil para crescer, mas mãos trabalhadoras para cultivar. A força do agronegócio paranaense tem como base a união dos agricultores e pecuaristas, que através de entidades como a FAEP e os sindicatos rurais conseguem fazer a sua voz ser ouvida e as suas demandas respeitadas. Na semana passada, a articulação de produtores conseguiu impedir que uma medida do governo do Paraná, que pretendia taxar a agricultura e a pecuária, prosperasse no Legislativo. Esse é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1576. E também é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse programa, começando pelo João Lázaro, que é gestor do departamento sindical da FAEP. Como é que vai, João? Tudo bem, André? Olá, Luciana. Vamos ter aqui uma boa resenha. E estamos aqui também a Luciana Matsuguma, que é analista do Departamento Técnico do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vinda, Luciana. Olá, André. Obrigado. Olá, João. Bom, gente, nunca foi apenas sorte. Toda a força da nossa agropecuária, que coloca o Paraná como um dos maiores produtores do país, não se deve a nenhum movimento do destino ou das estrelas. Esses bons resultados do campo se devem principalmente ao empenho e à vocação para o trabalho dos produtores paranaenses. Nessa jornada, eles contam com o suporte do sistema FAEP Senar Paraná, que representa suas demandas na esfera política, defendendo os interesses da classe produtora e oferecendo cursos e capacitação profissional de qualidade para que a família rural paranaense possa continuar produzindo e prosperando. Recentemente, os agricultores e pecuaristas do Paraná tiveram uma mostra da importância dessa representação política e da união da classe produtora. Um pacote do governo do estado, que foi encaminhado para o Legislativo na calada da noite, pretendia tirar dinheiro do agronegócio para compor um fundo voltado à infraestrutura. Foi apenas com a articulação e a união do setor agropecuário que foi possível derrubar essa medida. João, como a FAEP e os sindicatos rurais têm atuado para que a classe produtora do Paraná tenha suas demandas respeitadas? André, bem colocado na introdução essa importância da união dos produtores rurais. Todos as grandes conquistas que o setor teve, como o Código Florestal, como exemplo, né, enfim, partiu de movimentos de união, de grandes mobilizações, de articulação. E ontem, né, desde segunda-feira, na verdade, a gente foi pego de surpresa com esse projeto de lei enviado pelo governo lá na Alep, onde eles queriam taxar os produtores rurais numa grande rasteira em cima do setor, como a nossa nota de ontem, né, uma punhalada nas costas, né? E não é por aí. Não é o setor do agro que vai pagar mais essa conta. Não pode, independente se é só produtor de grãos, boi, enfim. Produtor é produtor, independente da sua cultura, do seu tamanho, enfim. Então a gente articulou já desde o início, junto com os sindicatos rurais, numa mobilização articulada. A gente soltou algumas notas de repúdio, fomos na mídia, e aí a gente acionou os sindicatos rurais, os produtores, para que eles acionassem os deputados da base, não só da sua região, mas todos os 54, né, para justamente mostrar a força e a indignação com esse projeto de lei. E qual que foi o resultado, João? Bom, o resultado que foi um dia longo ontem, vai e vem, vai para a CCJ e tira, e que no final do dia o governo olhou com outros olhos aí, né, o setor, e aí retirou de pauta esse projeto de lei. Então ele está parado e a gente está de olho também, né, para que não volte, porque isso aí impacta no setor, né, um rombo aí de quase 2 bilhões, segundo alguns estudos preliminares. Você veja, e uma coisa que chamou muito a atenção e ajudou a deixar mais indignada ainda a classe produtora é que o governo
praticamente tirou esse projeto da cartola, né? Não houve nenhum debate prévio, nenhuma consulta, nenhuma conversa. Foi, como o pessoal diz no jargão político, um tratoraço, né, João? Pois é, exatamente, né? Então, não ouviu o setor, quis empurrar isso, entende? E aí, restou a gente se unir, a gente convocar aí os mais de 160 sindicatos rurais no interior, todas as lideranças, comissão de mulheres do agro, né? Enfim. E aí foi feita essa grande mobilização em cima dos deputados, em cima do governador, para a gente conseguir tirar isso daí. É excelente a força da união, né, e a importância da representatividade nessas horas, né? Até uma das reportagens, né, que a revista Boletim Informativo, que vai circular na próxima semana, traz, ela mostra como o sistema FAEP-Senar contribui para que os produtores consigam enfrentar todo tipo de adversidade e dar a volta por cima, né? Esse é um tema de uma campanha que também está sendo gestada aqui no sistema, chamada Nunca Foi Apenas Sorte, que vai buscar histórias inspiradoras de famílias e produtores que superaram as dificuldades e, com a ajuda da FAEP, do Senar, conseguiram aí dar a volta por cima. João, como é que você avalia essa capacidade da FAEP de estar em todos os momentos ali amparando, ajudando, seja na formação profissional, seja num episódio que nem nessa semana, né, de articulação política? Como que você vê esse papel? André, eu vejo esse papel, a Luciana também está aqui, como dois focos do sistema como um todo. O primeiro, esse que você traz muito bem, que é em relação à FAEP, ao sindicato rural, que é a questão da representatividade. Então a gente costuma dizer isso, né? O produtor chegou, a gente tem que dar uma resposta para ele. Independente se é não ou sim, a gente não pode deixar o produtor na mão, né? Então ontem foi um grande exemplo disso, né? E o outro lado, né, o segundo foco, que é o Senar, a nossa instituição que leva o conhecimento à família rural. Então, trabalhar esses dois pilares, né, na representatividade e no conhecimento, isso aí fortalece o agro como um todo. E eu acho que é importante a gente destacar também, né, que essa união, essa busca de lideranças, né, essa força que a gente tem quando está junto mesmo, é uma coisa que vem sendo trabalhada, não é uma coisa espontânea, né, João? Ela vem sendo trabalhada de forma sistemática aqui pelo sistema FAEP-Senar Paraná, para que essa massa ela tenha força, né, ela tenha voz e seja ouvida essa voz, né? Inclusive, um dos momentos que foram escolhidos para celebrar a união desse setor acontece agora no próximo dia 2 de dezembro, quando vai ser realizado aqui na região metropolitana de Curitiba o Encontro Estadual de Líderes Rurais. João, o que vai acontecer nesse evento? Esse é um evento tradicional aqui do sistema, ocorre toda vez aí no final do ano, que é justamente para a gente também celebrar, mostrar a força da nossa união em todas as ações que ocorreram no ano. Então, a gente espera reunir lá, André, cerca de 4.000 pessoas e que participaram de diversas ações junto ao sistema FAEP-Senar e sindicatos rurais durante o ano de 2022. E essa jornada aí, que vai culminar nesse encontro, começou lá atrás, né? Você falou que tiveram vários eventos em 2022, mas lá atrás teve um início, né, desse programa de liderança, de fortalecimento dos sindicatos, né? Sim, a gente começou logo após 2017, com o fim da contribuição sindical. Aí a gente começou a fazer um trabalho que é um programa de sustentabilidade sindical que a gente visa fortalecer as entidades representativas, né, no interior principalmente, e desde então a gente vem trabalhando várias ações, né, e aí a gente marca esse evento no final do ano, que é o Encontro Estadual de Líderes Rurais, como uma forma aí da gente também mostrar a união, de se confraternizar, ver um pouco a trajetória durante o ano, né, enfim. Outro ponto bem importante que é trabalhada nessa reportagem aí do Boletim Informativo, que você vai poder ler na próxima edição, é a questão da sucessão familiar no campo, né? Foram entrevistadas diversas famílias de produtores, aí contando pelos percalços que eles enfrentaram, como o sistema FAEP-Senar atuou ali para minimizar aí as perdas, os danos, e muitos deles trouxeram essa questão da importância da sucessão familiar nas propriedades. Por isso eu queria perguntar para a Luciana. Luciana, a gente tem aqui no sistema FAEP-Senar o programa Herdeiros do Campo, né, que trabalha essa questão. Como que ele funciona? Então, André, o programa Herdeiros do Campo, ele é um programa destinado às famílias. Ele é um programa diferenciado,
porque geralmente os nossos treinamentos são direcionados para os indivíduos, né? Para mulheres, homens, produtores, jovens, né? E crianças. E esse programa ele é diferenciado porque a gente trata com mais de 2 gerações, que tem como objetivo despertar o processo sucessório, discutindo a questão familiar, empresarial e o patrimonial. Né, são 5 encontros, né, que são tratados assuntos jurídicos, a gestão de olhar presente, olhar futuro e também as questões de relações humanas, né, que acontece nesses papéis que são exercidos tanto como pai, mãe e filho, né, e como produtor e sócio, assim como a gente diz. E recentemente, né, houve uma procura das cooperativas por esse programa, né? Ou seja, ele está sendo ampliado, está chegando nos cooperados dessas instituições. De que forma que você observa essa proposta ganhando corpo, crescendo aqui no Estado? Então, eu vejo uma preocupação grande nesse processo sucessório, porque, né, vamos pensar, a cada 10 anos a gente tem um tombamento de geração. Então, aquela criança que 10 anos atrás estava com 10 anos, hoje ela está com 20. E ela pode ter um posicionamento dentro da família, né? Produtora empresarial. Então, aquela criança que estava vivendo no meio rural passa a fazer parte de todo esse processo, tanto da atividade operacional, também como a parte de gestão. E é isso que a gente coloca dentro do programa. A gente desperta, né, essas famílias a discutirem esses assuntos, para que olhem com um olhar futuro para a sua empresa rural. E, Luciana, a gente sabe que esse é um tema bastante delicado, né, para ser tratado, a sucessão. Qual foi a principal dificuldade para trabalhar esse tema que você viu? Bom, primeiro é o tema propriamente dito, porque ele é um tabu. Só que a gente tem que deixar bem claro que a gente está pensando em longevidade. E a gente tem uma característica muito interessante aqui no estado do Paraná. A gente tem propriedades rurais com mais de 50 anos, tem casos de 200 anos de propriedade, ou seja, são mais de 3 gerações. Nós temos propriedades rurais na 4ª geração na administração. Isso é de extrema importância, porque é um setor que a gente sabe que tem futuro, né, e que tem uma grande importância não só para o nosso país, mas para o mundo como um todo, né? Então a gente tem uma baita de uma responsabilidade tratando sobre esse assunto e que as famílias, né, possam estar participando desse programa e vendo a importância delas na sociedade. E fazendo um link com aquilo que eu estava conversando com o João há pouco, de que forma você acredita que o trabalho do Herdeiros do Campo pode contribuir também para a formação de novas lideranças no meio rural? Eu acredito que ele tem um papel fundamental, né? Esse programa ele acaba compartilhando na família as competências com que cada um pode exercer seu papel, né? Tem filhos que têm mais propriedade de estar tratando a questão do operacional, tem outros que têm a questão da gestão, e com isso a gente acaba despertando novas lideranças. E o que a gente fala de novas lideranças? São aquelas pessoas que assumem ali na empresa rural e vão fazer suas negociações com o banco, com a cooperativa propriamente dito, e às vezes muitas vezes se envolve com o próprio sindicato e assume alguns papéis na diretoria, as esposas que vêm, né, participando das comissões de mulheres, e muitos também acabam, além do papel que exerce na liderança, ali na diretoria do sindicato, eles acabam se envolvendo também em outros papéis de liderança na comunidade, principalmente na questão política. E o que a gente faz, né, no programa é despertar que você tem que olhar não só para dentro da porteira da sua casa, né? O João trouxe agora que o produtor ele tem que estar atento às informações. E é isso que a gente acaba trazendo dentro do programa do Herdeiros do Campo. É discutir em família qual é o nosso papel, não só na nossa comunidade, mas também como na nossa sociedade. O que envolve, né, todo esse processo. Excelente. E na esteira dessa questão aí da capacitação técnica, né, de como ajudar a família rural a se fixar no campo, né, eu gostaria de trazer a experiência do concurso Queijos do Paraná, que foi promovido pelo Sistema FAEP-Senar Paraná esse ano e que ajuda as famílias dos pequenos produtores de leite a agregar valor à produção. Luciana, você que estava à frente desse projeto, conta um pouco da importância social desse concurso. Então, o Paraná, a gente sabe que é o segundo maior produtor de leite, com 12 milhões a 14 milhões de litros de leite diário. E essa produção, 40%, 50% é destinado para a produção de queijos, né? E no estado a gente tem uma diversidade. E aí o prêmio foi criado com a intenção da gente tornar conhecidos esses queijos,
né, que a gente sabe que alguns queijos artesanais e até industriais já foram reconhecidos mundialmente. E aí o que a gente quer aqui no estado é demonstrar que a gente tem uma produção elevada. E o que isso impacta na sociedade diretamente, né? A gente envolve toda a parte de processamento de queijos, que envolve muitos grupos familiares, pequenas famílias, e também os produtores de leites propriamente dito, né? Então a gente está falando de toda uma cadeia de produção aí. E eu acho interessante, né? Eu estava falando com uma produtora de queijo há pouco e ela me contou que as receitas dela vêm do avô dela, ou seja, há mais de 100 anos se produz queijo na propriedade dela. Essa é uma cultura, vamos dizer assim, a cultura queijeira, que ela tem essa questão familiar muito forte, né? Sim, a gente tem casos tanto da indústria, né, que vem daquele um processo padrão, mas a gente também tem esses casos da produção artesanal, que é aquelas receitas de família, e que dentro de um quesito de qualidade, né, e sanitário, a gente tem que fazer uma entrega de qualidade, mas não deixando essa característica familiar. E isso acaba trazendo uma recordação, digamos assim, para a própria família daquela receita e fazendo com que filhos, netos possam participar desse processo. E é um mercado extremamente interessante aí que a gente vê alavancando cada vez mais. Bom, ainda falando sobre o concurso Queijos do Paraná, eu quero informar você, ouvinte, que no próximo dia 29 de novembro, terça-feira, acontece um seminário direcionado aos responsáveis técnicos das queijarias. Luciana, como é que vai ser esse seminário? Então, o Prêmio Queijos do Paraná, que é de conhecimento de todos, é um projeto em parceria com o Sistema FAEP-Senar, IDR Paraná, Sebrae Paraná e Sindileite Paraná. Além desse grupo gestor, nós temos 28 instituições apoiadoras, e dentro dela nós temos o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, e que está promovendo, junto com o Sistema FAEP, esse seminário. Então, a gente está falando de qualificação pelo Senar, o CRMV, em conjunto, também está tratando sobre essa qualificação, porque o profissionalismo é essencial. Hoje não temos mais espaço para amadorismo. E o responsável técnico das queijarias é um profissional necessário. E ele precisa ser um médico veterinário. Então, por isso, o seminário, que vai acontecer no dia 29, numa terça-feira, das 8h30, a partir das 8h30, ele vai ser no formato híbrido. Ele vai ser presencialmente aqui no Sistema FAEP-Senar e também no formato remoto. Então, quem tiver interesse pode acessar o link e fazer sua inscrição pelo sistemafaepsenar.org.br, né? E ali a gente vai estar tratando da importância desse profissional que é essencial para a produção de queijo. Excelente, então fica o recado aí para o nosso ouvinte, aí se você produz ou tem interesse nessa cadeia aí, esse seminário aí vai estar ajudando você a se qualificar aí e melhorar a qualidade do seu produto. Bom, vamos ficando por aqui com essa edição. Quero agradecer muito a presença aí da Luciana, do João, voltem sempre. E dizer para você, amigo, se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está presente aí no Spotify, no YouTube e você também pode escutar no aplicativo de celular que chama Sistema FAEP. Então baixe e você vai receber gratuitamente aí na palma da sua mão informações, cotações, previsão do tempo e muito mais. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!